Olá, boa noite a todos e todas. Meu nome é Giane Carvalho, sou diretora de redação da Capital Aberto e vou mediar o Legislação e Debates desta noite. O tema é Impacto da Reforma Tributária na Carga de Impostos sobre Aluguéis. A gente recebe hoje os advogados Tiago Braich, sócio do escritório Freitas Ferraz, Paula Chaves, do Coimbra, Chaves e Batista, e Michel Siqueira Batista e Caio Malpig, do Vieira Rezende. A reforma tributária mexeu em aspectos importantes para quem aluga imóveis. Hoje, sobre a atividade de locação, não incidem impostos estaduais e municipais. Com a reforma, isto muda para a pessoa jurídica e também pode mudar para a pessoa física. Lembrando, e contribuições podem ser enviadas por vocês para o chat do webinar. A gente vai falando ao longo do evento ou ao final reservamos um tempo para as contribuições. Começo com o Tiago, pedindo para você, Tiago, primeiro boa noite, dar um overview aí do que mudou, principalmente para as empresas ou para as pessoas jurídicas que alugam imóveis com a reforma tributária. O que eles pagavam e o que passam a pagar. Boa noite. Tiago caiu? Tiago, eu imagino que o Tiago caiu. Probleminha técnico aqui. Eu vou passar a pergunta para Paula. Pode ser? O que Claro, claro. mudou assim entre pré-reforma tributária, né? Especificamente para as pessoas Sim, jurídicas? Boa sim, sim, noite. sim, claro. Gente, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Obrigada aí pela Capital Aberto, pela iniciativa. Obrigada também pelos demais colegas, pela oportunidade desse bate-papo, né? E podermos falar aqui de um tema tão importante, né? Inicialmente, assim, quando a gente fala dessa reforma tributária, o foco dela... Tiago, por favor, estava assumindo sua Não, fala não. aqui, mas por favor, você caiu, Gente, gente. gente. Boa noite, gente. Obrigado, Paulo. Não, Nada, que isso, por favor, pode gente, seguir. eu tô fazendo o telefone. O telefone tocou na hora. E aí derrubaram, aí derrubou a conexão do Teams. Mas, Diane, boa noite. O som Boa tá bom? O noite. som tá ok? Tá ótimo, tá ótimo. Obrigado. Você chegou a pegar a É, pergunta ou quer que eu repita? Então vamos peguei a lá. pergunta. Na hora que eu fui falar, tocou o telefone. Mas desculpa. Boa noite para você, Jane, Paula. Obrigado por ter começado a falar aí para mim. É um prazer falar com você aqui nessa primeira vez online. A gente acaba se encontrando ali no corredor do prédio. Caio e Michel, prazer revê-los. Ótimo falar com vocês aqui hoje. Mas a sua pergunta, Jane, era sobre as pessoas jurídicas, certo? O que mudou eventualmente? E eu vou me limitar aqui, pessoal, a falar sobre as pessoas jurídicas. Como que funciona normalmente? Assim, normalmente, pessoas jurídicas imobiliárias, regra geral, estão no lucro presumido e recolhem ali, né, o PIS e COFINS hoje com a alíquota de 3,65. É muito difícil a gente achar pessoas jurídicas no lucro real né, no ramo imobiliário, mais para construção civil e outros, então eu vou me ater aqui a dizer sobre as sociedades imobiliárias, né, as holdings imobiliárias, normalmente, que atuam ali na locação, que é o foco nosso do papo de hoje, e pagam 3,65. Então, o que mudou, né, principalmente, Jane? Hoje, né, quem recolhe 3,65 vai ter provavelmente um aumento de alíquota, porque ainda que a atividade de locação tenha um percentual de redução ali de 70%, a gente pode dizer que quem paga hoje 3,65, estimadamente, a gente não tem uma alíquota fixa ainda padrão, vamos supor que a alíquota fixa vai ser de 28%, com esse desconto essa alíquota sobe ali de 3,65 para mais ou menos 8%. Então, quando a gente compara uma pessoa jurídica no lucro presumido, que hoje tem ali uma alíquota de até 14,53, quando a gente soma PIS, COFINS, imposto de renda e a contribuição social, como você mesmo falou na sua pergunta, né, assim, ou na sua introdução, hoje quem é locador não paga, por exemplo, o ISS, né, e muito menos o ICMS. Isso acaba um pouco com a reforma tributária, o barco aumenta um pouco, a gente passa a tributar operações imobiliárias, então muda eventualmente essa discussão de quem que recolhe o quê, e essa alíquota, como eu acabei de resumir inicialmente, ela tende a aumentar, porque a alíquota padrão, né, da CBS e DBS, ela vai ser maior. Ainda que tenha um desconto, então quem paga hoje 14,53, em termos de tributação total, vai provavelmente pagar ali em torno de 19, 20% quando a gente soma tudo.
Tá, assim, a gente pode colocar de 18,5 a 20, depende do que vai vir de alíquota, mas sim, a tendência é que tenha um aumento da carga tributária, porque, assim, por causa do aumento de alíquota. Acho que o efeito maior é na matemática, né, Giane? Assim, pega assim, hoje eu pago 3,65 mais imposto de renda. Eu nem vou falar o ponto de pessoa física, que as perguntas vão ser, o ponto de pessoa física vai ser endereçado pelos outros convidados. Então, 3,65 mais 10,88 hoje, imposto de renda e contribuição social, lá na frente, os 10,88, mais provavelmente 8,5% ali. Então, tem sim uma alíquota, para a gente não entrar, a gente pode entrar até no final, para não dizer ainda quando a tributação da renda vier. Então, acho que resumindo aqui é isso, né? Assim, a gente pode matematicamente resumir a resposta entre o aumento de 3,65 para 8,5%. Perfeito, Paula. E agora sim, você, boa noite. E para a pessoa física, o que muda e quais são os reflexos da lei implementada, lei complementar número 214 para a pessoa física? Boa noite a todos novamente. Como eu estava dizendo, né, quando a gente olha essa reforma, a princípio a nossa primeira conclusão seria, bom, o que ela tem a ver com a locação? É uma reforma que veio para alterar os impostos incidentes sobre o consumo, basicamente, né? A PIS, a COFINS, o ICMS, o ISS e o IPI, né? Mas uma das mudanças, como o Thiago já colocou, foi deixar claro que esse imposto, o IBS e o ICBS, instituídos pela reforma, passam a incidir sobre a locação. Então, apesar de até então, sobre a locação não havia incidência do ISS, e no âmbito da pessoa física, somente o imposto de renda, há uma mudança. E qual é a previsão no âmbito da lei complementar? A lei complementar ela já foi aprovada no início do ano, em janeiro desse ano, e o que ela trouxe? Ela trouxe ali no seu artigo 251 uma previsão específica para pessoas físicas, tá? Então, hoje a pessoa física, basicamente, quando ela loca um imóvel, ela recolhe um imposto de renda ali no carnê-leão, no mês seguinte, dentro do prazo de 30 dias, cuja alíquota começa em 7,5%, até 27,5%. E de acordo com a reforma, por além do imposto de renda, essa pessoa física, ela pode se enquadrar também no que a reforma chama de contribuinte regular. E quais seriam essas hipóteses? Basicamente, seriam duas hipóteses. Quando você olha o ano anterior, então, vamos supor, a gente está olhando 2026. Quando você olha o ano de 2025, se aquela pessoa física, em 2025, locou mais de 3 imóveis e é cumulativo, teve uma receita anual de aluguel superior a 240 mil, no ano seguinte vai ser devido por ela, por além do imposto de renda que ela já paga, também o IBS e o CBS. Esse é o primeiro critério, e ele é cumulativo, importante dizer isso. Então, não basta somente, por exemplo, que a receita seja superior a 240. Tive uma receita de 250 mil, mas locação, por exemplo, de 2 imóveis, não se enquadraria. Ou o oposto também não se aplica, Loquei 5 imóveis, ou seja, mais de 3, mas uma receita anual inferior, a 240 mil também não se enquadraria. Então, o primeiro critério é o exercício anterior, é o critério passado. E o segundo critério seria do ano corrente, ou seja, se no ano corrente aquela pessoa física tiver uma receita de aluguel anual superior a 288 mil, ela também se enquadraria e passaria a ser contribuinte regular do IBS e do CBS, tá? Neste segundo critério, que é só do ano corrente, não leva-se em consideração o número de imóveis. Então, loquei um único imóvel, com esse único imóvel, eu oferi uma renda superior a 288 mil. Ele já, então, seria considerado contribuinte regular do IBS e CBS. Importante dizer que esse valor de 240 mil vai ser objeto de reajuste pelo IPCA desde a data da publicação da lei, ou seja, a partir de janeiro de 25, ok? E agora a grande pergunta, qual que é esta alíquota, Paula, olha só, eu loco mais de 4 imóveis, tenho uma receita superior, mais de 3, perdão, tenho uma receita superior
a 240 mil, vou ser contribuinte, né, do IBS-CBS. Né? Qual é a minha conta, né? Qual é o tamanho da minha mordida, vamos dizer assim. E aí é a mesma alíquota que o Thiago já colocou, né? Hoje há uma alíquota esperada do CBS de 26,5%, que é a alíquota máxima estipulada, mas espera-se dentro de uma estimativa de até 28%, conjunto IBS mais CBS. Só que há uma previsão já na lei complementar de um redutor para essa alíquota de 70% para locações, o que faz com que esta alíquota, dentro de um cenário conservador, seja de 8,4%. E dentro de um cenário otimista, ou seja, se ela ficar em 26,5%, seja de 7,95%, tá? Isso concluindo, falando-se de uma pessoa física que recolhe imposto de renda na alíquota máxima de 27,5% e que vai passar a recolher também o IBS-CBS, se ele se enquadrar no critério ou do exercício anterior ou do ano corrente, ele pode chegar numa tributação máxima, dentro de um critério conservador, de 35,9%. Então, assim, a diferença para a pessoa física, de fato, é muito mais relevante do que quando você fala de uma tributação para a pessoa jurídica, tá? É importante dizer também, gente, e finalizando aqui a minha fala, que há uma regra específica para tributação na pessoa física por temporada, né? O que isso quer dizer? Paula, uma coisa é, loca um imóvel residencial ou comercial com prazo longo, locação normal, ou residencial ou comercial. A alíquota, então, do IBS-CBS, estimada de 7,95% a 8,4%, né? Partindo da premissa que você vai ser contribuinte do IBS-CBS. Agora, Paula, faço locação de imóvel no Airbnb, né? Vamos dizer assim, para temporada, prazo inferior a 90 dias. Porque eu estou colocando isso. Há também uma previsão específica na lei complementar, que neste caso, tá, a alíquota considerada não é a alíquota de locação, mas sim de serviços de hotelaria. E por que a relevância disso? Porque para a locação, o redutor é 70%. Já para serviços de hotelaria, o redutor é de 40%. Então, se você é uma pessoa física que vai se enquadrar nesse critério, ou seja, ofere essa renda, loca mais de 3 imóveis, com renda superior a 240 mil no ano anterior, ou no ano corrente, renda superior a 288 mil, e faz locação por temporada no Airbnb, por exemplo, a sua alíquota vai ser estimada em 16%. Né, com um redutor de 40%, por além do imposto de renda, alcançando, então, uma alíquota de quase 44%, 45%. Os números, realmente, quando você coloca na ponta da caneta, são para a pessoa física, né, que vai se enquadrar aí dentro desse conceito de um locador que pratica a locação como uma atividade econômica, e foi esse o conceito que a lei quis trazer, ou seja, fixar critérios objetivos que coloca essa pessoa física como um locador que pratica locação com atividade econômica, a caneta pesou. E são essas minhas falas iniciais. Obrigada, Michel. Maravilha, obrigado, Jane. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o espaço, né, mais uma vez o convite para participar desses debates, né, da legislação. Mercado é bastante... os temas são sempre bastante ricos, né? E aí eu gostaria só de fazer um comentário já a essas falas iniciais da Paula e do Thiago, que além dessas mudanças, né, da tributação em si, novas incidências sobre uma manifestação de riqueza que anteriormente não era alcançada, somente nessa proporção, que a alteração da reforma tributária, dessa parte, né, da reforma tributária, vai exigir também do contribuinte, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, uma mudança de postura. E aí, postura que eu digo no sentido de que, com o IBS-CBS, uma das mudanças de perspectiva desse formato de tributação é a chamada não cumulatividade, né? E aí, o que eu quero dizer com isso? Que a nova legislação ela permite que você tome crédito de determinadas despesas relacionadas a serviços e utilidades, né, que o contribuinte pague, e isso vai servir para reduzir a carga tributária final, né? No caso específico dos aluguéis, é de se esperar que não tenha
tantas despesas dedutíveis, mas, de certa forma, sempre vai haver, eventualmente, uma despesa com a pintura, com uma manutenção de imóvel que fica a cargo do proprietário, e isso vai ser importante, como a Paula bem ressaltou, na pessoa física, a gente pode chegar numa carga fiscal ali de 40%, somado com o imposto de renda. E na medida que você consiga deduzir determinadas despesas, aí a gente possa conseguir chegar em um alívio. E aí, talvez, olhando especificamente para o aluguel por temporada, onde você tem um proprietário arca com determinadas despesas, né, com luz, e manutenção, né, do imóvel, repor, né, alguns itens do imóvel que é alugado, talvez isso seja um pulo do gato aí, uma situação que o proprietário, a pessoa física, principalmente a pessoa jurídica também que alugue imóveis, deva se atentar. Então, eu queria só pontuar essa parte aí, que algumas coisas a gente não vai conseguir mitigar, mas talvez essa seja uma mudança de postura importante vis-à-vis o que a gente tem hoje, que a gente não, muitas vezes a gente não olha com tanta atenção para essas despesas, né? Assim, o resumo é que ficou bem mais complexo para a pessoa física, né? Dentro do conceito e mais caro também, né? Exatamente, vai ter esse trabalho a mais. Se o Naldo se enquadrar, Caio. Ela se enquadrar como um contribuinte regular, sem dúvida, né? Perfeito. Sem dúvida. Caio. Boa noite a todos. Primeiramente, eu queria agradecer de estar aqui nesse evento, ao lado de profissionais tão competentes e que têm acompanhado de perto aí um assunto que vai mexer com a vida, né, com as relações econômicas, as transações que a gente tem hoje comerciais de forma ampla no Brasil. Com relação ao impacto, esses comentários iniciais muito bem colocados quanto ao impacto da reforma tributária nas atividades de locação de imóveis, eu acho que seria importante só pontuar para ficar claro para quem está assistindo que, em resumo, né, o aumento potencial é quase certo, mas ainda não é possível saber exatamente, justamente por esse ponto que o Michel trouxe, né, de a gente está falando em alíquotas nominais que ainda vão ser determinadas, mas que não vão representar a carga efetiva, justamente por essa sistemática aí de crédito e débito do imposto, né? Então, esse é um ponto que, quando as alíquotas tiverem sido determinadas, o contribuinte ele vai ter que sentar e fazer uma conta na ponta do lápis, ver o que ele vai deduzir de crédito, né, se acreditar na apuração do IBS da CBS dele, e aí chegar a um cálculo para ver quanto que efetivamente teve de aumento de carga tributária. Perfeito. A lei complementar ela traz o conceito de redutor social, né, no valor de R$ 600 por bem imóvel, a ser deduzido da base de cálculo tanto do IBS quanto do CBS, devido nas operações de locação. Michel, qual que é a ideia e como é que vai funcionar esse redutor social? O que traz a lei aí sobre o funcionamento desse mecanismo? Maravilha. A ideia do redutor social é exatamente mitigar esse aumento de carga tributária esperado naqueles aluguéis de pequeno valor, né? E aí, qual é o objetivo? A nossa conversa aqui, as duas primeiras perguntas, a gente já está concluindo que deve haver um aumento de carga fiscal. Esse aumento de carga fiscal, inevitavelmente, vai ser transferido para a pessoa que paga o aluguel, né? Então, a ideia aqui do redutor social é como se fosse criar um crédito, né, que vai aliviar os aluguéis de pequeno valor. Então, por exemplo, um aluguel de R$1.000, né? A lei estabelece hoje um redutor social de R$600. Então, se não houvesse redutor, o IBS e FCBS, né, ali que ficaria por volta de 8% no imóvel alugado por uma pessoa física, incidiria sobre os R$8.000. Uma vez com redutor social, o que a legislação prevê? Que pode ser deduzido da base de cálculo esse valor de R$600 da base
do IBS, da base de cálculo do IBS-CBS. Então, em vez de, no lugar de aplicar os 8%, né, a alíquota efetiva do IBS sobre os R$1.000, você deduziria os R$600 do retorno social, de forma que o IBS-CBS só incidiria sobre o valor complementar de R$400. Ou seja, um aluguel de até R$600 ficaria isento do IBS, mesmo que o proprietário do imóvel tivesse mais do que 3 imóveis, ou somando todos os aluguéis que ele receba, ele tivesse sujeito à incidência do IBS-CBS. Qual é o efeito prático disso? Isso ele aliviaria, né, a carga tributária, a transferência de carga tributária para o locador. Tá? Então, ela tem esse objetivo social, e importante destacar também, né, a legislação ela prevê esse valor de R$600, mas é um valor também que vai ser atualizado mensalmente pelo IPCA. Tá? E isso é uma previsão muito importante. A gente vê hoje muita discussão sobre incidência, né, da tabela progressiva do imposto de renda. E por que existe a discussão em relação ao imposto de renda? Porque não tem uma previsão de atualização automática. Então, a gente fica na dependência de um projeto de lei ou de uma medida provisória que anualmente deveria ser aprovado para atualizar. E como não acontece, por exemplo, a gente está 10 ou 13 anos sem atualização, aquilo fica defasado. Então é muito importante, muito salutar essa previsão expressa na própria Constituição, na lei complementar, de atualização automática pelo IPCA e mensalmente, né? Então talvez tenha até uma complexidade aí de você controlar, né? O governo vai ter que divulgar mensalmente qual foi a atualização com base no IPCA que vai ser calculado, mas, de qualquer forma, para fins de mitigar, né, essa carga fiscal, principalmente para esse setor de uma renda inferior, vai ser muito importante. É mensal? Qual é o reflexo disso? Porque é mensal, mas no cálculo anual eles usam o retroativo? Como que funciona? Então, a legislação está até com ela aberta aqui, né? Ela diz: o valor do redutor social previsto no caput será atualizado mensalmente a partir da data de publicação. Então, o que dá a entender é que em janeiro seria 600, em fevereiro seria R$610, por exemplo, já seria aumentado, seria atualizado mensalmente a tempo real, quase, né? Não sei, acho que fica uma dúvida aí também como seria implementado na prática, porque, salvo engano, o IPCA mensal também não é divulgado, né, no mesmo mês, ou tem um delay aí que deve ser observado. Então, em algum momento isso vai ser regulamentado, é possível que tenham 2 ou 3 meses aí de atualização, né, de lei, mas o ponto é que tem uma atualização, isso é importante, né? Giane, é como se tivesse uma faixa de alíquota zero. Porque se a gente multiplicar 600 por 12, sempre para facilitar aqui, 7.200. É como se os primeiros 7.200 não fossem tributados. E a partir dali fosse tributado. É como se, do ponto de vista prático, é como se tivesse uma faixa de isenção, como o Michel bem mencionou ali, para faixa Minha Casa Minha Vida, valores menores. Aquele primeiro pedaço não é tributado, a partir dali ele passaria a ser tributado, entendeu? Perfeito. Que assim, separando o que é tributação de aluguéis de pessoa jurídica e de pessoa física, vamos falar de pessoa jurídica, dentro do que está desenhado, do que já é sabido, mesmo que há alguns detalhes não tenham sido esclarecidos, qual que é o efeito prático dessa mudança que vocês possam aí já vislumbrar ou de exigir um pouco mais das empresas no seu planejamento, quem vive, né, ou quem tem o aluguel como uma parte do negócio. Qual é o efeito prático? Quem quiser responder, fica à vontade. Tá. Não daria para a gente ficar até o final aqui falando dessa, né? Eu vou falar 2. Aí para não roubar a ideia a resposta dos outros também, eu deixo cada um dar um pitaco, tá? Mas acho que de imediato, né, assim, do ponto de vista estratégico, vamos dizer, do ponto de vista do investidor, eu acho que a pessoa, vamos dizer, que tem uma renda imobiliária, que vive de locação, e ela tem uma expectativa que, com base naquela renda, ela receba um valor líquido de X reais, ela, com o aumento da carga tributária, ela passa, talvez, a pensar, se ela não conseguir reequilibrar o valor, né, reajustar o preço do contrato no final do dia, que é talvez uma segunda consequência,
se faz sentido, por exemplo, ela continuar investindo no mercado imobiliário ou ela ir para um outro tipo de mercado. Ela falou, né, acho que qualquer um de nós aqui, eventualmente, fala, peraí, eu tenho aqui X reais investido. Se isso não está me gerando uma rentabilidade que eu espero que gere pelo tipo de investimento, talvez eu comece a pensar em outros tipos de investimento, principalmente no Brasil, que hoje a gente tem uma alíquota, né, da renda fixa, por exemplo, que é muito alta. Então, talvez incentive pessoas a pensar em outros tipos de investimento, seja pessoa jurídica ou pessoa física. A gente que no final do dia quer, como investimento, quer que retorne mais. Então, de certa forma, como a tendência é que, como todo mundo aqui bem falou, o Caio falou muito bem, é que, apesar de aguardar números, a tendência a ser um aumento, a tendência também é que sobre menos no bolso de quem tem o dinheiro, né, de quem tem o investimento, se isso não houver um reequilíbrio do contrato. Então, além dessa parte de investimento, Giane, eu acho que também, né, como a área imobiliária, né, principalmente, a gente não tem um reequilíbrio econômico quase que imediato, como ocorre com a concessão de serviço público, a outra, acho que o segundo, talvez, ou o primeiro maior efeito vai ser, né, assim, tirando a parte do período de transição que ocorreu, etc., renegociação de contrato, aumento, talvez potencial aumento de preço, isso tende a vir para a mesa em decorrência, né, da parte do locador, principalmente, ele tende a não querer que sobre menos para ele. Então, isso pode vir a acontecer, acho que é algo que tende a acontecer, essa renegociação. E aí eu vou deixar para os outros convidados também, que é a revisão de estratégia de holdings imobiliários, faz sentido ou se não faz. Mas vou me ater aqui a essas duas consequências para não ficar falando demais também. Caio? Eu até aproveitei para levantar a mão, pegando uma carona no impacto prático que o Thiago pontuou. Eu acho que importante a gente ressaltar aqui qual que é o objetivo, né, com o IBS e com a CBS, né? A gente está falando de tributação do consumo, mas o que é o consumo, né? Esses tributos, eles visam captar a renda consumida, né? Então, diferentemente do imposto de renda, que capta os rendimentos que uma pessoa está ganhando, né, está conquistando, por exemplo, no caso do imposto de renda, que uma pessoa que bota um imóvel para alugar está ganhando com os aluguéis, o IBS e CBS, ela, na verdade, está querendo pegar a renda consumida, ou seja, a renda gasta por quem está alugando. Então, existe muito essa figura, apesar do contribuinte estar definido legalmente como o locador, é o locatário que vai, a pessoa que aluga que vai arcar com o ônus econômico, né? Um efeito que a gente chama de translação, né? O custo do tributo ele é repassado no preço. Isso, a princípio, tende a tornar o preço dos imóveis de locação mais caros. Mas isso não é uma máxima, né? Isso é uma questão econômica que, a depender das curvas de oferta e demanda, e o mercado, né, que acaba se autorregulando com um monte de externalidades, enfim, um monte de questão, pode também ser repassado para reduzir a rentabilidade desse tipo de mercado também. Então, isso pode ser passado, a princípio, para frente, mas também, a depender das curvas de oferta e demanda, também para trás, para diminuir a rentabilidade, ou seja, numa forma de vamos ter que diminuir os preços, porque se todo mundo está diminuindo o preço, também vou ter que diminuir o preço e o tributo está comendo uma parte disso. Então, tem esse impacto que a gente vai ter que observar, com certeza vai trazer alterações nas curvas de oferta e demanda do mercado de locação de imóveis. A gente tem que ver como é que ele vai se comportar. Agora, do ponto de vista jurídico, as estruturas jurídicas também tendem a ser alteradas, né? Hoje em dia a gente tem um benefício muito grande na holding imobiliária, como o Thiago mencionou, mas com o IBS e com a CBS, talvez a estrutura de uma holding imobiliária acabe não sendo tão benéfica do ponto de vista tributário, né? A verificar também os créditos que ela tem direito de se apropriar, de acordo com os serviços e bens que ela adquire, né, para o exercício dela, mas o aumento sobre a atividade dessa holding imobiliária é algo como quase certo, né? Então,
talvez contribuintes aí passem a não se estruturar por meio de uma pessoa jurídica para explorar a atividade imobiliária, a depender de quantos imóveis essa pessoa tem, enfim, de quanto que ela vai oferir de receita, etc. Obrigada, Paula. Acho que, só complementando aqui as palavras dos meus colegas, eu acho que não existe, assim, uma receita que se aplica a todos, né? Então, a gente, infelizmente, né, não temos uma recomendação, o certo é não ter mais holding, ou o certo é ter a holding, porque acho que, primeiro, assim, por além da reforma sobre o consumo, que já é uma realidade, né, então o IBS e o IBS virão sobre o aluguel, e isso é certeza, nós ainda teremos, né, a reforma incidente sobre a renda. E aí, quando você avalia, né, qual que seria o melhor cenário, você fica com essa variável, né? Então, se você não avaliar, né, a questão da reforma incidente sobre a renda, e você olhar, por exemplo, uma pessoa física que hoje tem uma renda... Desculpa, gente, tem alguém com um áudio no fundo. Está vazando um áudio. Tem alguém que eu não sei quem é com áudio. Se puder fechar, eu agradeço. Obrigada, Paula. Desculpa. Obrigada, gente. Desculpa que eu desconcentrei aqui. Não, mas eu estava dizendo que quando você avalia, por exemplo, uma pessoa física, que hoje faz locações na pessoa física dele, e já está recolhendo o imposto de renda na alíquota máxima de 27,5%, e ele vai se enquadrar como contribuinte regular, né? Por quê? Ele vai cumprir um dos dois critérios, ou ele vai ter, né, mais de 3 imóveis e renda de aluguel superior a 240 mil. Vai se enquadrar. Dentro do contexto atual, ele vai passar a ter uma tributação estimada de 35,9%. Ou seja, se a gente olhar esse cenário, vai valer muito a pena para ele ter uma holding, porque na holding a tributação estimada é de 19,28%. Só que quando a gente fala nessa tributação estimada, a gente considera nesse cômputo o imposto de renda. E esse imposto de renda também vai ser objeto de reforma, né? E aí a gente tem uma incerteza sobre ele, porque um dos grandes pontos, né, é exatamente a tributação sobre dividendos. E aí, a depender da tributação sobre dividendos, né, essa conta que hoje a gente tem 35,9% na pessoa física versus 19,28% na pessoa jurídica, você fala... Eu não tenho dúvida que eu quero ir para a pessoa jurídica, né? Mas há incertezas no tocante à reforma, né? No tocante à renda. Então, assim, hoje aqui no nosso escritório, a gente ainda tem muitos clientes, né? Que optam pela constituição da holding imobiliária, e até para dizer, né? Eu não sou tributarista, a minha área de atuação é o societário abrangendo os planejamentos sucessórios, e assim, a holding, sob o ponto de vista de organização familiar e organização sucessória, ela ainda é um instrumento maravilhoso. Então, muitos clientes optam por ela exatamente porque, sob o ponto de vista de governança, de implementar ali, né, visando uma harmonia familiar e uma perenidade do patrimônio, faz total sentido, né, sob o ponto de vista dessas estruturas sucessórias, mas a gente sempre coloca essa ressalva, né, que ainda virá uma segunda reforma, né, que é a reforma incidente sobre a renda. E também, quando a gente fala de constituição da holding, tem aí outros custos relacionados, né, no tocante à constituição dela, né, de transferência do imóvel, do ITBI, né, o custo de manutenção, enfim. É um assunto só para dizer que não há uma receita pronta, né? Em alguns casos faz sentido manter na física, outros casos faz sentido manter a holding, outros casos faz sentido sair da física e ir para uma holding, ou quiçá até ter um fundo imobiliário, a depender do tamanho do patrimônio. Perfeito. Michel? Perfeitas falas do Caio, Thiago e Paula. E aí eu queria fazer só uma observação, um pouco de carona na fala do Caio e da Paula também. Como foi bem abordado, não existe uma resposta de bate-pronto, né? Eu acho que vai depender muito caso a caso. A holding, né, determinadas estruturas têm outras vantagens que não apenas a tributária, né? E eu acho que isso vai ser um fenômeno que vai mudar o mercado no sentido de que vão ter players em diferentes situações, né? Vai ter o investidor, vai ter o proprietário, que é um herdeiro, que acumulou imóveis, mas não necessariamente ele tem aquela visão, né, de investidor, de rentabilidade, e esse aumento de carga tributária, eu imagino que nem sempre vai conseguir ser repassado. Então, eu imagino, e aí já fazendo um exercício de futurologia, pensando em próximos passos de mercado, principalmente em grandes centros, eu imagino que vai haver uma tendência de baixa de margem, né?
porque não vai ser possível aumentar o aluguel de um dia para o outro, de um ano para o outro, de forma tão abrupta, um valor tão alto, né, que seria esse aumento de margem de tributação do IBS-CBS, ainda que tenha uma fase de transição. E aí, em mercados que tem esse tipo de desafio, em geral, o que acontece é um movimento de consolidação, né, que é um big player, um grande investidor que tem uma estrutura que é mais eficiente e começa a concentrar, né, aquela atividade, né, e aí podendo ter até outros investidores, né. Então, talvez quem queira investir em aluguel, em ter receita, rendimento de imóveis, já passar a fazer através de uma estrutura financeira, né. E aí eu não sei qual vai ser, se vai ser um CRI, né, um título ou um fundo de investimento imobiliário, mas eu acho que o mercado imobiliário vai começar a se refazer, se redesenhar um pouco para entender depois, a partir do momento que entender o evento IBS-CBS nesse mercado. E aí um aspecto importante que a gente ainda não tem nesse quebra de cabeça, né, que a Paula bem levantou, que é a tributação da renda, né, que isso a gente ainda está na expectativa de como vai acontecer, se isso vai impactar só a tributação de eventuais dividendos ou também de reduzir a carga tributária da pessoa jurídica, né? Então a gente ainda tem alguns quebra-cabeças aí. A gente sempre gosta de falar que advogado sempre fala depende, né? E esse é um caso que a gente não consegue fugir disso, né? Depende de muitas variáveis e a gente vai acompanhando. Esse ponto, Michel, que como eu estou pelo telefone, a mãozinha não está conseguindo levantar, tá? Mas esse ponto é verdade, cara, porque eu posso estar falando uma besteira aqui, mas acho que no PL 2337 tinha né, que a reforma da renda tinha um dispositivo falando que, né, assim, as holdings imobiliárias, ou quando você tinha mais de 50% decorrente de renda imobiliária na pessoa jurídica, você não poderia ser optante pelo lucro presumido. Tinha alguma coisa nesse sentido. Quando você soma a reforma do consumo e você elimina, vamos dizer, a possibilidade de uma sociedade imobiliária estar no lucro presumido, né, claro que não é um projeto de lei, isso daí certamente tende aí sim, né, assim, tudo bem que ele está desde 2021 parado lá, a gente ter que rever, sem dúvida, as estruturas, como a Paula falou, não vai ter fórmula de bolo nunca, se faz sentido ou se não faz, até porque a hold, como ela muito bem mencionou, não é só tributário, né? Ele tem mil outras coisas, outros benefícios que não apenas o tributário. Então, é só para lembrar que lá no projeto de lei tem alguma coisa nesse sentido com relação à renda que pode mexer completamente com a estrutura das sociedades imobiliárias. Eu vou aproveitar, não, que o Tiago, você mesmo tinha citado agora há pouco fundo imobiliário, e chegou uma pergunta aqui no chat do Roberto Zanré, da gestora Northwest. A pergunta dele é: como está na versão vigente até aqui, somando os textos da PEC mais a lei complementar, a situação das receitas dos fundos imobiliários? A. Estão sujeitas à tributação do IBS mais CBS? Se sim, tem direito à redução de 70% sobre os 26,5% ou 28%, Tiago? Eu posso responder essa, mas eu vou deixar o Caio responder, só porque a gente tinha combinado, tá, gente? Ok, aproveita também, fala de mas Fiagro, eu posso responder. Eu posso complementar depois, caso o Caio... Tá, Tiago, pode falar, a gente vai batendo bola aqui, pode, se você quiser. Mas eu vou resumir bem simples, tá, Caio? Assim, em princípio, sim, ela, né, assim, até onde eu me lembro, os fundos, né, tem a discussão, porque inicialmente teve a discussão se os fundos seriam ou não tributados, aí teve o veto, eventualmente, para os fundos passarem a ser tributados, aí gerou um comentário muito grande do mercado, mas pelo que eu me lembro dos fundos, os fundos sim seriam tributados por IBS e CBS, com uma alíquota similar, né, assim, quando a gente está dizendo aqui, ó, com desconto, com redução de 70%, tal como seriam as outras sociedades. Então, um fundo de investimento imobiliário hoje, que eventualmente tem ali mais de 100 cotistas, que, né, não recolhe tributo, né, remunera o cotista sem tributação. Então, passaria até então, enquanto não vier uma reforma tributária de fundos, a passar a recolher tributo tal como uma pessoa jurídica, né, se a gente estiver falando de 28%, enfim, com uma alíquota parecida ali de entre 8% a
9% no final do dia. Então, você pode me complementar aqui, Caio, mas pelo que eu me lembro, sim, os fundos passariam a cobrar tributo em decorrência do veto, com uma alíquota similar às das pessoas jurídicas imobiliárias. Perfeito, exatamente isso que o Thiago falou. Os fundos, eles, com esse veto, né, da Presidência da República, atualmente no texto atual, eles são tributados, né, e eu só gostaria de fazer uma pequena correção na pergunta que foi formulada, né, porque não são os rendimentos do fundo que são tributados, né. O fundo, na verdade, ele vai tributar e existe aquela questão como eu havia mencionado, da translação do tributo, né. A princípio, esse é um custo repassável no preço do aluguel, mas isso tende, como o Michel comentou, a espremer a margem da carteira do fundo, né? Então, o argumento que o mercado, né, tem suscitado para criticar os vetos é o seguinte: olha, a carteira do fundo, o fundo ele não é uma entidade, ele é um condomínio, né, como até está no Código Civil, é um condomínio de natureza especial e não possui personalidade jurídica, é um ente despersonificado, é um patrimônio comum dos investidores. Justamente por isso que os rendimentos aí da carteira desse fundo são isentas de imposto de renda e só são tributados esses rendimentos eventualmente em eventos de realização, como resgate de cotas, amortização, etc. e tal, fora exceções como cotas que não se aplicam aos fundos imobiliários. Então, não deveria se tributar a carteira dos fundos, mas daí cria-se um debate, né? Por que para tributar o consumo os fundos teriam que ter um benefício se no fim das contas eu estou querendo atingir a renda gasta, na verdade, por quem está pagando para morar naquele imóvel, né? Ou para usar aquele imóvel. Por causa dessa questão aqui que a gente está discutindo, que a gente, a princípio, é isso, mas a gente não sabe se é isso, né? Quem vai arcar com o custo desse novo tributo vão ser os investidores. Isso vai prejudicar muito severamente a indústria de fundos de imobiliário, de papel, de tijolo, etc. Principalmente de tijolo, né? Mas vai ser repassado para cima em toda a cadeia de investimento. Depois desse veto e das críticas que o mercado se mobilizou aí via Ambima, via entidades aí que estão ligadas ao mercado financeiro de capitais de modo geral, o governo federal assumiu que houve um equívoco nesse veto e atualmente existe um projeto de lei querendo reestabelecer a não tributação desses fundos, né? Originalmente, no projeto antes do veto, na lei aprovada pelo Congresso antes do veto, o fundo imobiliário ele poderia, em regra, optar por estar sujeito ao IBS-CBS ou não. E se ele tivesse sujeito ao IBS-CBS, seria a aplicação aí do regime para atividade imobiliária e ele teria também o direito de utilizar créditos, né? Então, por exemplo, para alguns fundos aí, talvez até valesse a pena, depender do tipo de gastos tributados que ele adquirisse com bens e serviços na atividade dele, na ponta do lápis poderia valer a pena. Ou não, né? E por isso que a lei dava essa opção. Poderia ser rentável para o fundo, eu quero dizer, ser contribuinte do IBS da CBS. Mas essa opção foi retirada, né? Tinha uma hipótese também que o fundo seria obrigatoriamente tributado pelo IBS pela CBS se houvesse alguma hipótese aí de descaracterização desse fundo, né, para caracterização como uma pessoa jurídica mesmo, mas essas alterações, essas regras específicas foram suprimidas pelo veto e agora vão voltar a ser discutidas no Congresso, né? Espera-se que o Congresso aprove essas medidas, uma vez que ele tinha aprovado anteriormente as regras que beneficiavam os fundos de investimento. Aí, e quando a gente fala de fundos de investimento que têm operações com imóveis, operações imobiliárias, a gente fala principalmente de FIIs e FIAGROS, né? Vale também para FIAGRO, em caso de arrendamento de imóveis rurais, Caio? Sim, com certeza.
Perfeito. Chegou mais uma questão aqui, uma pergunta da Vivian Garcia. Ela quer saber se há alteração em relação à avaliação do imóvel para pagamento de ITCMD na PJ e na pessoa física. Tem que responder. Essa é uma questão que eu acho que tem. Eu posso começar a falar, mas aí meus colegas me complementem, por favor. Que é uma questão que está totalmente ligada com planejamento patrimonial. Então, como a Paula e o Michel vinham falando, existem algumas coisas além da reforma tributária do consumo que vão afetar, né, e impactar a utilização de holding imobiliária, por exemplo, ou não, né? Um desses pontos aí é o ITCMD, né? Porque atualmente a gente está vendo um crescente aumento no interesse dos estados em querer pegar mais ITCMD e fiscalizar mais operações de planejamento sucessório. Uma delas é a utilização da holding como planejamento sucessório, na qual eu integralizo o imóvel na holding e a sucessão ou a doação das cotas acontecem posteriormente, e a base de cálculo do ITCMD, na grande parte dos estados, seria o valor contábil da cota que reflete seu patrimônio líquido, e não o valor do imóvel, o valor de mercado do imóvel subjacente. Essa questão aí tem sido discutida, né? Chegou até o STJ com um precedente desfavorável aos contribuintes, né? Dando uma interpretação mais restritiva para a legislação do Mato Grosso, no caso Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul, não me recordo agora, mas então isso é mais um cenário que tira a atratividade de eficiência tributária de você utilizar a holding como um instrumento sucessório, né? Porque a base de cálculo aí tende a se agravar se esse entendimento que foi firmado pelo Superior Tribunal de Justiça recentemente for levado adiante. Então, é mais um ponto para se colocar na balança aí, no contexto das alterações. Fora, enfim, aumento das alíquotas progressivas, etc. Então. Paula? Se me permite, né, complementar, o ITCD, né, ele é um imposto regulamentado por cada estado. E apesar dele não ser um imposto incidente sobre o consumo, ele também está sendo objeto de mudança no âmbito da reforma, tá? E uma das grandes mudanças dele é a obrigatoriedade de todos os estados instituírem a progressividade da alíquota. Então, hoje, o teto máximo dela é 8%. E aí eu vou falar, por exemplo, aqui em Minas Gerais, está uma alíquota única de 5%. Então, uma pessoa faleceu, 1 milhão de patrimônio, alíquota de 5%. Uma pessoa faleceu, 100 milhões de patrimônio, alíquota de 5%. Isso vai acabar. Tá? Pela reforma, há uma obrigatoriedade que todo estado edite uma lei e essa alíquota comece em 2% e chegue a 8%. Então, os grandes patrimônios, a tendência é que a alíquota chegue a 8%. E aí, no tocante à base de cálculo, porque uma coisa é a alíquota, né? Então, a gente já sabe que essa alíquota vai chegar a 8%, né, em todos os estados. Pela reforma, isso já foi aprovado. E outra coisa é a base de cálculo. E quando a gente fala da base de cálculo, basicamente você tem imóvel ou participações societárias, empresa, né? Porque dinheiro, não tem dúvida, você está doando 1 milhão, 5% sobre 1 milhão, 8% sobre 1 milhão. Quando a gente fala de imóvel, especificamente aqui em Minas Gerais, hoje, a lei já não tem dúvida. A lei é muito clara que é o valor venal, tá? E aí eu digo isso até porque a pergunta, né, foi sobre imóvel. O que é o valor venal? O valor de mercado, né? E, de fato, é isso que o Caio trouxe hoje. Hoje os estados são muito vorazes nessa fiscalização. Se você, eventualmente, tem lá um imóvel declarado na sua declaração de imposto de renda por 500 mil, mas o valor de mercado dele hoje é 1 milhão, né, a nossa recomendação realmente é que você considere 1 milhão, né, no cálculo do ITCD e no pagamento, porque os estados são vorazes nessa fiscalização. E muitas vezes ele aceita aquele cálculo que você faz por homologação, ou seja, você faz um cálculo com base em 500 mil, ele aceita, mas ele tem até 5 anos para ele rever aquilo ali, tá? E pasme, a gente tem clientes aqui, inclusive, que o Estado reviu um cálculo, inclusive considerando que o imóvel poderia ser utilizado para um empreendimento imobiliário e fazendo um valuation do imóvel considerando um empreendimento imobiliário, ok?
E aí, o que há? Então, assim, eu diria que grande parte dos estados, isso diz respeito a cada estado, já prevê hoje que no momento que você vai doar um imóvel, você tem que considerar o valor de mercado, que é o que a gente fala de valor venal, tá? No tocante às pessoas jurídicas, que foi exatamente o que o Caio disse, é onde que a gente tem uma grande controvérsia. Então, Paulo, eu vou doar uma pessoa jurídica e dentro dela tem imóveis, né? Como que eu considero isso? Também em Minas Gerais, né, na própria lei de hoje, já está claro que se você integralizou imóveis lá dentro nos últimos 5 anos, você tem que considerar o valor de mercado desses imóveis, tá? E a grande tendência, de fato, é que o Estado, né, ele reveja. Então, a gente tem vários clientes aqui que foram autuados, ou seja, tinha uma empresa, dentro da empresa tinha um imóvel. E no momento da doação, não considerou o valor de mercado daquele imóvel. O Estado depois vem, autua, fiscaliza em uma defesa difícil. Então, a grande tendência realmente é pessoa jurídica ou pessoa física, você considerar o valor de mercado no tocante à doação, tá? E aí, assim, colocando aqui o lado, né, da sucessão e do planejamento da sucessão, quando você fala de você, por exemplo, colocar um imóvel dentro de uma empresa, né, e eventualmente você trabalhar com a doação ali para os seus herdeiros, né, a grande vantagem é que você consegue instituir um usufruto ali, né, sobre, por exemplo, as cotas e continuar com o poder total sobre aquele imóvel, né, inclusive de venda. Ao passo, se você doar o imóvel instituindo o usufruto, você perde o poder sobre a venda. E aí já é um lado da sucessão e não um lado do tributário. Mas só acrescentando um pouquinho, sem me delongar muito. Só um ponto aqui, só para adicionar, né, assim, bem rápido, tá, Jane? Pegar um comentário do Caio aqui da Paula. Do ponto de vista, né, assim, se doação de imóvel captura o valor de mercado do imóvel para fim de TCD, e se doação de cota de sociedade cujo patrimônio é basicamente imobiliário, eu vou capturar também o valor de mercado dos imóveis, basicamente o ITCD vai ser a mesma coisa, não vai fazer diferença. Então, do ponto de vista pior, pode sair mais caro a sociedade, porque tem o ITBI na conta. Então, não vamos esquecer que para transferir os imóveis, você vai ter também, provavelmente, o ITBI, o objeto ali, né, a receita é imobiliária. Então, como o Caio bem mencionou, e pegando, né, a pergunta da Vivian, eventualmente, do ponto de custo, talvez a hold saia mais cara por causa do ITBI, já que para fim de TCD não faz diferença, você doando, expurgando toda e qualquer vantagem da holding de sucessão, tá, pessoal? Que é custo apenas, né? O custo, o valor é mais caro à sociedade, porque tem um custo de integralização para você colocar esses imóveis dentro da sociedade. Michel? Eu acho que tem um aspecto importante aí também, como bem destacou a Paula, que os fiscos estão bem vorazes, né? E eles estão bem atualizados sobre os planejamentos patrimoniais que têm sido implementados, principalmente aqueles questionáveis, né? E aí, num dos projetos de lei que regulamenta a reforma tributária, né, um projeto de lei complementar, ele estabelece também um antídoto a planejamentos abusivos, que dispõe que, em caso de holdings, né, ou empresas patrimoniais que tenham imóveis em diferentes estados, você deverá pagar o ITCMD no estado onde tiver localizado o imóvel, proporcionalmente, né, ao estado onde tiver localizado o imóvel. Então, exemplo, uma pessoa jurídica tem um imóvel em Minas, outro no Rio e outro em São Paulo. Né? Quando você doa as cotas nesse projeto de lei, né? Vamos ver se ele vai ser mantido assim. Quando você doasse ou herdasse as cotas dessa pessoa jurídica, ou essa participação societária, você teria que pagar o ITCMD, parte para o fisco de Minas, parte de São Paulo e parte do Rio. Tá? Ainda não está claro como seria essa proporção, seria pelo valor contábil dos imóveis, o valor de mercado, vai ter uma complexidade aí. Mas o que é importante destacar? Não veio à toa essa redação. Essa redação veio porque hoje você paga onde está localizada a pessoa jurídica. Em alguns planejamentos, e aqui já fazendo uma crítica, de certa forma, questionáveis, algumas holdings são estruturadas de forma que você constitua ela em um estado onde a alíquota do TCMD seja mais baixa ou onde a legislação preveja
que a forma de calcular o ITCMD sobre essa holding seja mais benéfica. Então, você consegue, de certa forma, manipular ali as legislações, fazer quase um treaty shopping, né? Planejamento internacional tem um pouco essa abordagem, quase você consegue compor, né, jogar, né, com as legislações estaduais de tributar de uma forma mais eficiente, né? E aí esse projeto de lei ele já vem meio que mitigando isso, já neutralizando essa possibilidade. A consequência vai ficar cada vez mais complexo, mais trabalhoso e mais caro, né? Antes da gente fazer, o nosso tempo já está se esgotando, né? Foi super rápido. Antes de fazer uma última rodada com vocês, tem uma pergunta aqui, Paula. O usuário não é identificado, sobre a incidência dos potenciais 35,9 na pessoa física. Ela quer saber, ou ele, a partir de quando, qual vai ser a data para esse início de cobrança? Tem um regime de transição, tá? E dentro desse regime de transição, eu não sei no detalhe quanto que vai iniciar os 35,9, mas já a partir do ano que vem, dentro desse regime de transição já vai começar a incidência, né? E aí vai ser ao longo do tempo. Mas eu não sei dizer no detalhe quando que vai atingir essa alíquota total, tá? Lembrando que é só você considerando esses 35,9, você considera 27,5 do imposto de renda, mais 8,4 do IBS e CBS. A tendência é o quê? PIS e a COFINS vão ser substituídos pelo IBS e CBS, ok? Dentro desse regime de transição. Eu não sei se os colegas sabem no detalhe. Aqui, deixa eu tentar te ajudar aqui, Paulo. Aqui era basicamente... Quem fez a pergunta, Giane? Não está identificado. Não tem. Então, beleza. Tá, é porque eu ia falar o nome da pessoa, tá? Mas aqui, aí, né, sem prejuízo do Caio e do Michel, depende do tipo de contrato. Assim, se for prazo indeterminado o contrato, então, porque como a Paula mencionou, teve um período de transição em que as pessoas poderiam ali até, se não me engano, dia 15 de janeiro, 16 de janeiro, tinha uma data de corte ali, se aproveitar, vamos falar assim, da regra atual. Então, a regra atual que é 365. Então, eu te dou o direito de você aproveitar essa regra atual se o seu contrato for por prazo determinado. Então, para quem tinha na época o contrato por prazo determinado, se era um imóvel não residencial, por exemplo, você poderia continuar aproveitando esse prazo, essa alíquota de 3,65 até o final do prazo do contrato. E se você tinha um imóvel residencial, eventualmente, no caso de imóvel residencial, você continuava aproveitando 3,65 até, se não me engano, no final de 2028. Então, desde que você tivesse o prazo determinado, tá, Giane? Então, desde que você cumprisse com os requisitos lá na data do início ali do meio de janeiro, e você tem até o final do ano, se eu não me engano, para protocolar ou algo do tipo. E no caso de prazo indeterminado, os contratos por prazo determinado, aí como a Paula bem mencionou, seria a partir do ano que vem, de 2027, que já teria feitos a nova regra, que são os 35% que ela acabou de mencionar, que é a soma do imposto de renda com CBS e IBS, porque justamente a lei preveu no período de transição essa diferença, prazo determinado e prazo indeterminado. Michel? Michel? Não, só complementando, né, que, na verdade, existem duas transições, né, a transição de quem optar para manter o regime atual, que seria o caso lá da pessoa jurídica no presumido que vai manter os 3,65, aí teria os requisitos, você comprovar que o contrato já existia antes, né? Aí tem até uma discussão se a pessoa física, né, poderia ter alguma coisa similar. E aí também tem a transição das alíquotas, né? Porque o sistema novo, o IBS-CBS, não vai se aplicar de um dia para o outro, né? Então, a partir ano que vem, né, ele começa a ser implementado, mas não vai ter efeito arrecadatório, né? Você só vai ter que ter o sistema, emitir as notas fiscais. Então, efetivamente, em 2027, você começa a recolher a CBS, o IBS, mas com alíquotas reduzidas. Primeiro ano vai ser 0, tantos por cento, e vai aumentando em escadinha, não vou saber aqui de cabeça, de forma que em 2033 o sistema é substituído de forma total. Exato. Então, aquela alíquota que a gente mencionou de 39%, 40%, efetivamente, toda ela, né, só vai ser aplicado a partir de 2033. A partir de 2027, ela começa numa escadinha
e vai subindo ano a ano, né? E aí Bom, tem a a última, transição também do regime que o Thiago mencionou, de quem já tem contratos em andamento, né, para mitigar, né, esse efeito nos contratos em andamento, né, principalmente. Então, tem esses dois regimes aí transitórios, né? a última rodada era exatamente para falar da transição. Você quer acrescentar algo, Caio, antes da gente encerrar? Acho que o Michel ele já explicou muito bem aí tudo como é que vai se dar essa transição, né? Fora aí a transição normal, né, do IBS da CBS, que enfim, a transição do IBS e a CBS começando a ser cobrados de modo geral, né, tirando essa questão específica das pessoas jurídicas que têm contrato de locação e querem manter um regime especial transitório, cobrança gradual até 2033, né, que vai ser a partir de onde o novo sistema vai rodar sozinho. Até lá a gente vai ter ano a ano aí graduais implementações de IBS, CBS e diminuição de PIS/COFINS, ISS, CMS. Então a gente vai ter aí até 2033 um período de transição aí para o nosso novo sistema de tributação do consumo. Acho que só isso que eu acrescentaria. De resto, com relação ao regime específico, o Michel abordou todas as regras no detalhe. A gente tem mais algumas perguntas do chat, eu mando para vocês e a gente retorna depois, tá? Para a gente ficar dentro do tempo. Queria agradecer aos 4 aí e abrir, se vocês quiserem, alguma conclusão aí do que se o sistema sairá melhor depois de toda essa transição. Tiago? Não, eu só quero agradecer, né, pelo espaço, né, novamente, agradecer a participação da Paula, do Caio e do Michel, né, assim, é sempre bom compartilhar, porque a gente sempre aprende alguma coisa, né, e a gente se vê numa próxima, né, vamos ter muitas outras pautas ainda com relação a esse assunto. Eu agradeço a participação e boa noite para todos vocês. Alguém mais? Ou encerramos por aqui? Eu gostaria também de agradecer a oportunidade, sempre trocas valiosas, né? Acho que a minha perspectiva, a gente não sabe ainda se vai ser bom ou ruim, mas acho que a promessa do novo sistema é ser mais transparente, né? E isso impactar na economia como um todo, no setor produtivo principalmente. Então, vamos manter-nos otimistas, né? Eu acho que isso é importante e monitorar, né, se ele vai ser implementado corretamente ou não, conforme as promessas, principalmente de creditamento, né, de não cumulatividade, que esse é o coração da proposta, tem que ser mantido, né? No mais, a gente precisa acompanhar ainda o desenvolvimento e a implementação. Paula, Caio? Gostaria só de agradecer a todos, a você, Giane, Capital Aberto, aos demais colegas, né, e também a todos os participantes. Muito obrigada, foi uma troca muito boa e enfim, permaneço aí à disposição para qualquer dúvida adicional. Obrigada a todos. Bom, eu também gostaria de agradecer a todos. Para mim, fico muito feliz de estar num evento como esse, de um veículo como a Legislação e Mercados, e ao lado de profissionais competentes. Faço das palavras aí da Paula, do Thiago e do Michel as minhas, e principalmente as do Michel, no sentido de que assim a gente espera que esse novo sistema de tributação do consumo venha para simplificar, né, trazer uma simplificação maior do nosso sistema tributário, mas a gente ainda está num período de implementação, né? Além dessa lei complementar, leis federais, leis estaduais, municipais vão ter que ser implementadas, normas regulamentares pelo Poder Executivo. A gente tem uma outra lei complementar que também vai tratar de como o IBS vai ser cobrado e fiscalizado pelo Comitê Gestor. Então, a reforma ainda não está pronta, né? A gente já tem aí um cheiro do que vai vir, mas entre o que o que a gente está discutindo agora e o que vai ser implementado, a gente vai precisar acompanhar, mas esperamos que torne aí coloque o Brasil aí num patamar de tributação do consumo nível OCDE.
Perfeito. Olha, o tema está longe de se esgotar, o chat está pedindo novos eventos como esse. A gente marca uma outra rodada aí quando tiver novidade. Obrigada a todos, boa noite e até mais um Legislação e Debate. Boa noite a todos. Obrigada, gente. Tchau.